Existe um caso a ser feito de que The Last of Us Part 2 seja um dos jogos mais impactantes dos últimos 25 anos. Alguns diriam que isso é por acaso, outros diriam que é por causa de uma suposta guerra cultural, mas acho que a grande maioria diria que é porque é um jogo perfeito, 10 de 10, GOT, até de uma maneira meio emocionada demais, assim. Na verdade, eu acho que se tu parar pra analisar, tu percebe que isso tudo é graças a um alinhamento perfeito de decisões, que envolve um primeiro jogo de sucesso massivo, uma equipe faminta por gravar o seu nome na história e, é claro, um dos maiores estúdios em atividade liberando quantias infinitas de dinheiro para que o jogo seja produzido. E eles ainda têm, por assim dizer, a sua aposta dobrada, porque o título sofre com vazamentos, é adiado, é alvo de inúmeras polêmicas e ataques de algumas partes da sociedade e acaba que chega nas prateleiras digitais no meio do primeiro ano de uma pandemia que mudou o mundo. Por essas e outras, eu digo e afirmo, The Last of Us Part 2 ainda é muito permanente quando se discute videogames, seja em fóruns, em podcasts, em mesas de bar, ou até mesmo em qualquer que seja o drama ou bate-cabeça semanal do Twitter, não importa, Last of Us Part 2 ainda tá na boca do povo 5 anos depois do lançamento. Por isso que nesse vídeo eu quero discutir o jogo por algumas óticas diferentes. Quero tentar junto com vocês definir se o gameplay realmente tem algum diferencial, se existe alguma chance dessa franquia realmente gravar o seu nome na história. Mas talvez, acima de tudo, eu quero discutir o porquê que The Last of Us Part 2 é um jogo tão imperdoável e como ele só podia ter sido feito desse jeito. The Last of Us Part 2 não é um jogo perfeito, porque jogo perfeito não existe. Pra começar bem a conversa, então, eu preciso me confessar. Eu acho o primeiro jogo muito superestimado. The Last of Us Part 1, pelo menos quando se fala de gameplay, é um jogo que não tem nada demais, assim. Ele se destaca pela história emocionante e até por como essa história consegue ser integrada no ritmo do jogo de uma maneira única. Isso eu dou crédito pra eles, assim. Mas falando do jogo mesmo, eu acho que ele tem até um quê de pavão, assim. Ele sabe ser bonito de longe. Ele sabe se mostrar, ele sabe dar um destaque pra uma cutscene onde um ator realmente veio forte no motion capture, assim. Essas coisas todas tão na frente e eu acho que é muito resultado também de um polimento fora da curva, assim, que nem um chefe lá, um The Bear da vida, que pega elementos simples da cozinha e mistura num prato muito diferente, assim. Eu acho que é mais a ver com isso do que com o gameplay dele ser uma coisa que realmente é um classic e qualquer coisa nessa veia. Porque o fato é que só a história e a apresentação não é o que resume a totalidade do gameplay, né? E falando disso, o jogo funciona no sentido de jogabilidade como vários outros da sua época. Os combates são meio duros, as shooting galleries são muito óbvias, e o realismo, que é uma coisa que supostamente é tão importante para esse jogo, é uma coisa com a qual eles brincam, assim, de uma hora ficar muito próximo e em outras horas jogar pela janela, que nem um bom e velho Uncharted. Muitos discordam de mim, mas eu acho que essa minha visão do primeiro enquadra muito do que falaremos sobre o segundo, porque aí até tem pontos, né, que eles podiam muito bem fazer uma cópia do primeiro no segundo jogo, e eu acho que aqui não é o caso. Mas aproveitando o ensejo, eu acho que eu posso até falar sobre quais as versões que eu joguei dos dois jogos pra gente poder discutir as coisas realmente a fundo. E até tem uma história meio parecida aí, porque o primeiro jogo eu joguei o remaster dele no PlayStation 4 e o remake dele no PlayStation 5, e o segundo jogo, a versão original no PlayStation 4 e o remaster dele no PlayStation 5, daí falando de Lost Levels, No Return e as outras coisas que a gente até vai falar um pouquinho nesses vídeos. E aqui, gente, me perdoem, assim, uma última confissãozinha, porque eu acho que agora eu preciso revelar pra vocês como esse vídeo vai funcionar. E na verdade aqui tem uma venda casada, porque ele é um vídeo, mas na verdade ele é dois. É o primeiro vídeo desse canal que a gente vai dividir em duas partes. Nós vamos falar primeiro de gameplay e focar bastante no gameplay desse segundo jogo, esmiuçar se ele tem algum sabor ou não tem, e daí depois num segundo vídeo, logo após a segunda temporada da série terminar, a gente vai focar mais em história. Então aqui pode ficar tranquilo, tu não vai ter muito spoiler, principalmente das coisas mais importantes, tu vai saber mais do jogo mesmo. Depois que a série acabar, quando muitas pessoas já souberem mais dessa história, e muitas vão conhecer por causa da série, aí a gente discute mais o papo de narrativa. Mas então vamos lá, já temos todas as pedras no caminho, tudo certinho, todo o nosso contexto bonitinho, vamos finalmente falar de gameplay. Achava que ia matar uns zumbis, bicho. Não atacar a bola de neve, pô. A palavra que define o início do jogo pra mim é sutileza, por incrível que pareça. Eu acho que ele tem uma certa elegância bem tranquila de te colocar de volta nesse lugar que tu conhece, em contato com esses personagens mais uma vez, e eu ainda tenho uma teoria de que a primeira cutscene especificamente, ela funciona bem tanto se tu já conhece a franquia e os personagens que tu tá esperando certas respostas,
quanto se esse é o teu primeiro contato com esse material como um todo, assim. Porque ela tem um certo mistério enquanto ela tá colocando as peças no lugar, que funciona muito bem. Mas aí tu tá no controle do Joe novamente, num ambiente lindo de um pôr do sol, cavalgando com a trilha que tu já conhece, pelo menos ali parecida numa familiaridade, e o jogo tá te colocando na ideia de que tu vai jogar uma aventura pelo menos parecida na vibe, no tom com o que tu já tá acostumado. E apesar da sutileza, a progressão dessas coisas para algo mais trevas, mais sombrio, por assim dizer, é algo que eu acho muito interessante, porque às vezes uma sutileza pode até ser confundida com uma certa lentidão, e aqui não é o caso, tá? Porque na primeira hora tu tem alguns elementos que aparecem como sementinhas ali, tipo, a Ellie tá com um romancezinha com a guria, será que é romance, será que não é? Isso já chega num clímax no fim da primeira hora, já é respondido também. A situação do que vai ser o plot do jogo, vem uma pontinha aqui, uma pontinha ali, relatando com dramas do primeiro jogo, e logo também, no fim ali, primeira hora e meia e tal, já tem um clímax gigantesco, que já faz um reframe, um enquadramento novo, completo do que vai ser esse jogo. Tudo tem uma sutileza que vai progredindo até que chegue num clímax muito explosivo, mesmo já numa primeira hora e meia de jogo, digamos assim. Então isso já é uma coisa que eu acho muito interessante, e isso também tem um ritmo muito bom do primeiro jogo, que foi uma das coisas que a gente falou, que era um acerto ali, né? O ritmo realmente é uma coisa que a Naughty Dog, seus roteiristas, seus game designers, eles realmente sabem fazer acontecer. Mas um dos primeiros grandes diferenciais de The Last of Us Part 2, eu acho que é justamente o primeiro grande level, né, que se chama ali Seattle Day One, quando de fato a jornada começa e tu tá com a Ellie e com a Dina no primeiro grande nível, e aí que tu percebe, principalmente naquela área em específico ali, que é grandona mesmo, que tem um campo verdejante e todo um cenário muito lindo dos prédios meio que ficando um por cima do outro ali, tu vê assim que, aqui tá uma coisa que eu não vi antes nesse tipo de jogo, especialmente nessa franquia, assim. Quase que um mundo semi-aberto, digamos, eu posso explorar várias coisas e realmente a meu bel prazer, né? Até é interessante aqui que na primeira vez que eu joguei em live com meu colega de canal, Taleco JP, a gente fez tudo o que podia dentro dessa área, a gente explorou todas as dungeons, a gente foi no detalhe mesmo. Infelizmente não tem um vídeo de nós jogando isso, porque a gente é meio burro e não gravou. Mas, se tu vai ver a segunda vez que eu joguei, por exemplo, daí que vocês já estão assistindo agora, eu já fui um pouco mais focado, eu fui direto no objetivo e eu não senti que eu fui muito penalizado por isso, assim. Claramente eu teria mais equipamento, mas ao mesmo tempo eu queria chegar na história logo, e eu acho que legal como ele não impede isso, né? Eu acho que até isso é um gancho bom pra falar de dificuldades. Porque nos dois jogos, no primeiro e no segundo, eu fui pra uma rota parecida. A primeira vez que eu joguei no normal, e a segunda vez que eu joguei, eu já tentei ser um pouco mais ousado, digamos assim, e botei no hard. Eu acho, sinceramente, que se tu vai jogar esses jogos pela primeira vez, às vezes é até bom mesmo tu já colocar no hard, porque esse é um daqueles jogos, eu acho que tanto no primeiro quanto no segundo, que se tu não cuidar, daqui a pouco lá no fim do jogo tu realmente virou o Rambo, assim, uma pessoa muito mega poderosa com quilos e quilos de munição, e eu acho que isso às vezes não combina tanto com essas narrativas. Então minha sugestão pra Last of Us no geral, se tu quer ser desafiado pelo gameplay, bota no hard que vai ser tranquilo, não tem nada a ver com Souls-like aí que vai fazer tu parar no geral, né? Mas então, falando de dificuldades, desse primeiro grande level que é Seattle Day One, eu acho que a gente pode daí discutir como é que funciona o loop de gameplay aqui, porque os gamers mais nerds sabem, mas os que não sabem vão saber agora, mas todo jogo ele tem mais ou menos um loop de gameplay ali, né? Vamos pegar, por exemplo, a série Fallout, especialmente o Fallout 4, ele tem um loop de gameplay bem conhecido, né? Ali é a exploração, da exploração tu vai pro combate, do combate tu vai pra coleta, que vai pra exploração, e assim a coisa vai indo. Dá pra resumir praticamente o gameplay de um jogo que nem o Fallout 4, basicamente é isso. E eu acho que, claro, tu vai ver que jogos e momentos diferentes dentro dos jogos são coisas que mudam, às vezes, o loop de gameplay, mas o geral é esse. Na minha opinião, o loop de gameplay geral do The Last of Us Part 2, ele funciona em lore, puzzlezinho que geralmente vai te botar na cara de um combate, e daí tu vai pra coleta de supplies, e aí tu volta de novo pra lore, puzzle, combate, exploração, e aí vai. Uma coisa que eu acho daí bem mais marcada nesse jogo é que ele não tem assim muitas ferramentas pra executar ao mesmo tempo, que nem, por exemplo, o combate de um Cyberpunk. Cyberpunk é um jogo que tu pode estar combatendo de 10 formas diferentes enquanto tu tá dentro do mesmo combate. Aqui, ele não tem tantas ferramentas, mas as que ele tem, ele usa muito bem. Então quando se fala assim, porque um dos features novos de Last of Us Part 2 é que tu pode ficar em posição prone ali, tu pode rastejar, o hater vai dizer, nossa, que bobagem, o que tem demais aí? Mas a gente que joga sabe que
uma coisa que pode parecer tão banal quanto essa, muda completamente como eles criam levels, como eles criam combates e como tu executa os combates. Então tudo isso tá sempre mantendo as coisas frescas e o jogo vai brincando com isso. O combate do início do jogo, ele não é igual ao do final, independente de se tu tá rico ou não. Então por isso eu acredito que tu pode sim jogar no normal ou no hard, mas de qualquer forma vai ter um desafio ou outro, porque às vezes o desafio ele não é sempre tá me faltando bala. Tem uma questão de posicionamento que eu acho que funciona muito bem. Dentro do loop do gameplay do jogo, daí que ele vai brincando com essas supostas poucas ferramentas, que eu até acuso que são mais ferramentas simples do que são poucas. Tem bastante variedade no minuto a minuto do gameplay, essa é a verdade pra mim. É claro que o jogo ele não vai ter o hack que explode o carro enquanto tu joga uma granada e dá um tiro que nem um Cyberpunk, ou então um mano a mano super realista que nem é um Kingdom Come Deliverance, mas essa não é a proposta do jogo, né? Então, no que ele se propõe com seu loop de gameplay, ele vai brincando. Às vezes ele estende uma sessão de história um pouco mais, mas daí isso vai desembocar num combate muito violento, muito vertical, num level bem insano que te recompensa aí numa luta difícil com recursos novos que podem resultar num upgrade de vida ou então naquele upgrade decisivo de uma arma e por aí vai, sabe? Até porque além do loop, eu acho que é muito importante de pontuar um outro grande acerto do design de The Last of Us Part 2, que é a verticalidade, pois dos arranha-céus aos pântanos urbanos que ele propõe ali, as arenas, os tiroteios vão tudo mudando e evoluindo, abrindo possibilidades cada vez mais vastas de tu justamente usar essas ferramentas que tu vai adquirindo na progressão do jogo, sejam essas ferramentas explosivos, upgrade de armas brancas ou algum rifle sinistro, uma arma de fogo das braba que tu pegou. Tem algumas sessões que eu acho que realmente foram desenhadas de maneira genial, assim, como a primeira luta da Ellie com os Scars, ou então os momentos que ela e a Dina estão indo pelo subsolo, as duas sequências do hospital. Esse hospital inclusive eu acho que é uma das áreas mais Hideo Kojima que o jogo tem, assim. E claro, eu não poderia deixar de mencionar a luta lá no topo da cidade com a Abby, ou então aquela batalha da cervejaria e alguns outros pontos assim que são muito mencionáveis, mas eu não quero falar pra não estragar partes interessantes da história, tá? Mas assim, pra fechar a conta de vez, eu acho que nenhum desses elogios faria sentido se a Naughty Dog não tivesse completado o combate justamente com a peça que faltava. Um elenco muito diverso de inimigo. De longe pode parecer que tudo permanece igual, que nem no primeiro jogo, assim, tipo, tu luta com zumbi, tu luta com humano, o que mudou? É tudo a mesma coisa, não? Não é tudo a mesma coisa. Eu entendo que de longe pode parecer, mas se tu for realmente analisar, primeiro que o combate dos Infected foi vastamente aprimorado, assim, os novos monstros que eles adicionaram, que ia ser um passo lógico, assim, o jogo do zumbi, novo jogo, tem que ter novos monstros diferentes. Eu acho que eles não adicionaram muita coisa, mas o que eles adicionaram muda bastante e faz com que o gameplay seja aprimorado de uma maneira muito inteligente. Só que daí quando tu olha pro lado dos humanos, daí tu percebe que do meu ponto de vista, pelo menos, tudo mudou. A Washington Liberation Front lá, que é os WLF ou então os Wolves, eles e os Scars, eles são humanos sim, mas eles lutam de maneiras completamente diferentes. Não é só a skin que é diferente, não é só o assovio ou o grito que é diferente. Lutar contra a Fedra e os mercenários do David no primeiro jogo, por exemplo, isso sim era a mesma coisa. Os personagens usavam mais ou menos as mesmas táticas, tu resolvia os problemas mais ou menos da mesma maneira, a não ser que tu quisesse variar, porque não era preferível que tu variasse. Agora, Scars e Wolves dentro do campo de batalha é completamente diferente, tu usa outras táticas, os NPCs de cada grupo planejam seus ataques com outras ideias, eles se comunicam de maneiras muito diferentes e isso te obriga a se defender e pensar de outras formas. Assim, definitivamente lutar contra Serafitas é muito diferente de lutar contra os Wolves e tudo isso é muito diferente do que era lutar contra a Fedra ou qualquer que seja o mercenário que colocava no primeiro jogo. Do mesmo jeito que resolver um problema de uma sala cheia de Stalkers é muito diferente do que era o grande inimigo do primeiro jogo, que eram os Clickers. One of the animators got a piece of lamb and we stuck it in Yara's shirt sleeve and hit it with a hammer. Here we go. Uma área onde o jogo não é nem um pouco sutil, entretanto, é no gore. E por gore, tu até pode achar, assim, meio uma coisa filme de horror, assim, tipo, tem sangue, porque dá pra decepar a perna, mas
Uma coisa muito importante de entender é que não é isso. Eles realmente simularam de uma maneira muito realista o impacto que o corpo de uma pessoa recebe quando ela toma um tiro, entendeu? E eu acho que já diz muito quando lá no início do jogo, tu como a Ellie, tu tá pegando o revólver de um certo personagem e ele é teu agora. Porque é um revólver do tamanho do mundo e eu entendo que aquilo ali já é um foreshadow de assim, olha, te prepara, tá vendo essa arma desse tamanho? Ela vai fazer estrago. E ela faz, senhoras e senhores. Como a gente pontuou pra vocês, não são features muito mirabolantes, mas quando tu tem uma 12 na mão e tu dá um tiro de 12, não é que nem dar um tiro de 12, sei lá, no Max Payne ou então em qualquer um outro jogo que tinha uma física mais antiga. Aqui tu dá um tiro de 12 e o personagem que recebeu esse tiro, ele sente, ele berra, tu vê visualmente o quanto aquilo ali impactou ele, o quanto quando tu arranca uma perna, tu arrancou a perna mesmo, entendeu? E eu acho que isso faz o jogador entender uma dimensão de violência diferente do que outros jogos se propõem. Um Uncharted da vida, por exemplo, que é da mesma developer, já vai para uma pegada completamente diferente. Quando tu tá com um machado na mão, ou então com uma crowbar, a famosa crowbar, ícone do Half-Life, e tu usa ela de uma maneira violenta, fica bem expresso e bem marcado, assim, de uma maneira que não se esconde. Claro, tu pode desativar, mas isso é outra feature que o jogo coloca bem na tua frente pra tu ver, e eu acho isso ótimo. Eu acho que dentro, principalmente da narrativa que esse jogo quer passar, ele não podia se esconder dessa violência, e ele não esconde. Eu acho que mesmo pessoas que já viraram várias vezes, ou então que já viram esse gameplay diversas vezes, ainda vão ter momentos jogando que tu pega e dá um tiro de perto, ou que tu faz alguma coisa que tu só pega e para assim e diz... Nossa senhora... Que isso? Começou! Não tem como falar de gameplay, de combate e tecer elogios ou críticas a esse jogo sem abordar toda a questão visual que engloba ele, né? Eu acho que dá pra quebrar isso em alguns pontos. Claro que tem coisas que são mais chamativas, como por exemplo o suposto realismo gráfico, a direção de arte e o debate que tem em volta disso aí, mas eu acho que é importante primeiro a gente até discutir a exploração, como tu navega esse jogo, né? Como tu anda por esses cenários. Porque o fato é que combate e gameplay de coletar recursos são só algumas das facetas de fato andar por esse game, né? A forma como tu anda de fato, e anda de um nível pro outro, e vai subindo, escala uma coisa, e sobe ali, tem a cutscene, eu acho que é uma coisa que merece muito destaque, por incrível que pareça, assim, porque não é fácil carregar uma linha, uma espinha dorsal que conecta todos os momentos do teu jogo, as boss fights, as arenas, os upgrades e tudo mais, né? Claro que assim, eu reconheço que não é como se o primeiro jogo fosse um Morrowind, assim, uma coisa muito arcaica e tal, mas eu acho que até isso foi melhorado do primeiro jogo pro segundo. Sim, em alguns momentos no primeiro jogo tem umas sessões que são muito xaropes, assim, tanto de navegar quanto de ter paciência pra explorar, por exemplo, aqueles corredores que antecedem os Fireflies lá, ou então as partes antes do Bill ali, que são partes bem xaropes no primeiro jogo. Eu acho difícil de achar partes parecidas no segundo, assim, eu acho que ele é um jogo mais constante e que consegue manter o ritmo, claro, trabalhado na dinâmica, às vezes mais devagar, às vezes mais rápido, mas muito mais fluido. Se tu for ver em alguns pontos ali, temos coisas que são muito mais amplas, que nem Seattle Day One, ou então o estádio lá com a Abby, mas em outros momentos a gente tem coisas que são muito mais fechadas. Claro que usando certas partes dramáticas da história que a gente não vai falar aqui, mas algumas lambidinhas vocês já estão dando no que vamos falar de conteúdo em volta disso. Se tu tá prestando atenção nas pistas que o jogo esconde ali através da lore ou até das pinturas visuais dos ambientes, eu acho que tu consegue entender bem fácil assim a linguagem do que ele tá te apontando, qual que é tipo o caminho certo e tal, e aí a gente fica naquela, né, de tá, mas eu vou direto pro caminho certo ou vale a pena explorar num jogo que nem esse aí? E eu acho que se tu gosta do universo, da lore, da história que eles estão contando, não tem dúvida, assim, vale muito a pena explorar, porque não é só as cartinhas, os documentos, ou então as insígnias, tem muita conversa, tem muita vista bonita, então assim, essas coisas às vezes ficam trancadas num teste de paciência, assim. Se tu quer de fato história e tu vai correr, tu não vai achar, agora tu tá disposto a explorar. Tem várias coisas interessantes e muitas que assim, até o cara que às vezes se considera nerd aí, ainda não viu. Mesmo que em alguns pontos tu fique trancado uns 5 minutos numa parte, porque tu não conseguiu resolver um puzzle, ou então desenvolver ali o combate certo pra matar um inimigo,
eu acho que compensa um pouco tu parar, olhar pros lados, porque isso é uma das coisas que realmente torna a experiência fluida, assim. Tem muitas rotas que às vezes tu não explorou, tu é acostumado a fazer uma fase de outro jeito, mas tu não tá ligado que, por aqui tem uma porta que eu não sabia, ou então tem essa outra passagem que eu não me liguei que eu podia me meter no meio. E eu acho que nesse jogo é sempre um momento também de descobrimento, quando as pessoas se ligam assim que, quebra a janela mesmo e faz um barulho, e isso é uma tática que dá pra ser usada, não é só pra descobrir áreas novas, eu posso distrair inimigos com isso também. Então assim, essas coisas tornam a exploração dele muito rica, eu acho que muito mais saborosa que até outros jogos da época dele, por assim dizer, saca? Mas enfim, eu já recomendei aqui, eu acho que vale a pena parar e absorver esse ambiente. Claro que se tu for uma pessoa mais conhecedora da lore e tu é fã do mundo que eles criaram, isso é muito mais legal, assim, mas eu acho que às vezes até se tu não conhece tanto e tu conseguir jogar de uma maneira mais lenta, tu vai te beneficiar. Mas enfim, vamos abrir então finalmente os trabalhos do debate gráfico. Tipo assim, gente, vocês me perdoem a forma mais coloquial, mas o que eu posso dizer que já não tá mostrado nessa cena? Pra mim, essa é uma das cenas mais bonitas do jogo, apesar do tom completamente apocalíptico e dramático dela nesse momento da história. Mas aqui a água, a tempestade, o barco, a Ellie ali de capuz, tipo assim, meu Deus do céu, será que eu vou me afogar e me fuder? Qual que é a situação? Pra mim, toda essa composição, ela é um cinema interativo, muito bonito, assim, eu acho que representa muito realmente da direção de arte desse jogo, que eu acho que é um outro acerto que, claro, ele constrói em cima do que foi construído do primeiro jogo, que é o apocalipse, a natureza tomando conta de volta, o fungo é uma parte importante dessa lore, diferente de outras situações de zumbi. Tudo isso já está no primeiro jogo. Isso aqui não é uma coisa que, ele faz muito melhor que o primeiro jogo, que nem o combate, por exemplo. Não é o caso. E sim, realmente, uma coisa um pouco mais difícil e até mais, veja só você, sutil de desenvolver, que é construir em cima do que já foi feito. Pra mim, esse aqui é um jogo que ele é de encher o olho, assim. The Last of Us Part 2 é um jogo que é de encher o olho, independente da plataforma que tu joga ele. Os dois jogos, nas suas versões originais, têm esse benefício de que eles saíram meio no fim do ciclo da vida do console, então eles já saíram meio que com várias das coisas que o console podia fazer setadas, e daí eles se abusam disso. Os dois jogos têm uma história mais ou menos parecida nessa veia, e aqui tu pode ver, tanto no PlayStation 4, quanto no 5, quanto agora no computador, o jogo é muito lindo, e não é só porque o gráfico, nossa, parece ou não parece de verdade. Eu até acho que assim, o parece ou não parece de verdade é além do ponto, e sim, justamente a coisa mais do bom gosto, da direção de arte, de tu olhar pra um arranha-céu e ele tá perdido nas nuvens, e daí tá ali os paninhos balançando no vento e tu tá subindo. Essa cena específica da Abby, que tu tá subindo lá no topo, é uma das sequências mais divertidas e visualmente impressionantes do jogo inteiro, que tu tem que subir lá na puta que o pariu e meia, e depois tu desce tudo, apesar de muitas trevas e aventuras. Cara, isso aqui pra mim é mais uma dessas representações de quanto a direção de arte do jogo, ela realmente vem quente, assim, ela sabe compor cenários muito realistas, mas ao mesmo tempo muito lindos, e que também brinca um pouco com a fantasia, que nem toda a sequência do museu, que é um flashback, é mais nostálgica, se abusa de uma parte mais antiga dos personagens, que a essa altura já tem até uma certa saudade. Tudo isso, na minha opinião, bate muito naquela coisa assim de uma belíssima composição que foi polida, veio de concept art, veio de versão 1, veio de versão 2, usou tecnologias. Eu sou um grande fã do film grain nos jogos, e aqui é usado de uma maneira muito bonita, claro, para sinalizar essa experiência cinemática, a qual a Naughty Dog e a Sony super se prezam, mas que eu acho que combina aqui e dá um impacto narrativo quando vem uma cutscene realmente dramática, que os personagens querem dizer uma coisa pro outro, que funciona muito bem, assim. Eu acho que não é um ou dois relatos de pessoas que realmente tiveram emoções reais assistindo esses personagens, e eu acho que tudo isso se combina. Tanto as cenas muito lindas que o jogo se propõe, quanto essa direção de arte muito acertada num realismo ficcional, quase que sci-fi apocalíptico, que combina muito bem, quanto, claro, as performances brilhantes, que eu também acho que fazem muito desse jogo e que são importantes da gente citar aqui nessa parte, falando dos visuais e como eles são importantes para a experiência positiva, né? Esse jogo, na minha opinião, ele não seria nada sem um casting de atores perfeito. Eu acho que mais e mais a gente vai vendo que motion capture feito por pessoas reais é uma coisa que convém a emoção de uma maneira muito mais interessante do que qualquer coisa a ver com
IA ou qualquer outra bobagem que os caras tentam fazer pra fazer uma animação diferente. E aqui, o Troy Baker e a Ashley Johnson, eles vêm de uma forma muito absurda. E claro, não são só eles dois, né? Tem um cast realmente brilhante de atores e atrizes que fazem essa história vir à tona de uma maneira muito brutal. Eu acho que assim, tudo combina, tanto os cenários, quanto a direção de arte, quanto as performances, pra fazer um jogo que, acima de tudo, enche os olhos como poucas obras do PlayStation 4. No PlayStation 5, pra ser honesto pra vocês, eu achei a experiência muito visualmente bonita também, mas eu acredito que muito mais porque eu tava jogando numa TV muito boa, muito grande, com som muito alto, do que por eu poder dizer assim que eu percebi alguma diferença gráfica muito grande do remaster ou não. Eu não percebi, entendeu? Não, pra mim, assim, falando pelo menos no sentido graficamente técnico, eu não achei que do PlayStation 4 pro PlayStation 5 teve muita diferença, além da resolução maior. Mas eu acho que isso é assunto para o nosso próximo segmento. Agora a gente coloca um ponto final muito legal nos visuais interessantíssimos desse jogo, que a gente ainda vai debater mais quando a gente for discutir a história. Mas agora, vamos então falar dos pontos negativos que esse jogo tem. Pessoas perguntam aqui, mas e aí, esse jogo aí não é pra você jogar não, meu. Tem a Ellie com a Dina, as minas estão lá fumando a ervinha do diabo, muito louco, meu, a carninha louca e tal. Esse jogo não é pra você não, ora. Como se você não assistisse uma série de filmes doidos, né? E você, na realidade, não precisa se tornar um personagem. Você joga GTA, por exemplo, e sai aí pela rua, doido atrás do povo. GTA é um jogo de bandido. Você joga GTA e se torna bandido? Eu acho que a essa altura do campeonato eu preciso respeitar a inteligência de vocês e não usar de nenhum subterfúgio mais pra fingir ou mascarar o fato de que eu gosto muito do jogo. Então assim, no sentido de ressalvas ou de coisas ruins pra dizer do gameplay, eu não vou ter ressalvas. Eu acho o gameplay dele, o minuto a minuto, o loop dele, eu acho ótimo. A exploração funciona muito bem, o tiroteio, o combate funciona muito bem, a história é muito interessante, tem muito pra discutir ali. Se eu gosto ou não gosto da história, a gente vai saber só no próximo vídeo, mas que tem muito pra discutir ali é fato. Então assim, nesses pontos eu não vou ficar forçando, procurando pelo e ovo pra tentar achar alguma coisa que eu não goste. Eu acho que as sessões não tem nenhuma específica que essa aqui é muito ruim, ou então tem esse momento que é muito chato. Tudo é muito constante num alto nível, assim, então eu acho que isso é outra coisa que acaba sendo positiva. Mas o jogo ele tem algumas coisas que ele não manda tão bem, assim, né? Apesar de jogar ele 2 vezes, eu acho que tem algumas coisas que são legais no sentido de marketing, mas que não funcionam tão bem pra mim, como por exemplo, o Diabo do Violão. O Diabo do Violão, ele é uma gimmick do jogo ali, ele é quase que, eu digo gimmick assim, quase que nem o Pokémon, que só fala pica-pica, pois o violão é tipo assim, é um bagulho que pra mim é a mesma coisa, assim, tu toca ali, tu faz 2 strumming, tu acerta a nota pra história progredir e fim de jogo, tipo assim. Eu acho que aquilo ali não funciona tão legal, além de fato ser uma coisa bonitinha, assim, de que legal, dá pra passar no controle aqui e faz som, entendeu? É o único uso que eu vejo disso, assim. Claro que eu sei que esse violão ele foi muito importante pra divulgação do jogo, principalmente na pandemia. Tem 1 milhão de clipes de tweet de gente tocando música famosa. Porque o Lucas Fresno tocou música da Fresno no violão, porque o cara de não sei onde tocou tal música. Tipo assim, eu sei que isso foi uma coisa que ajudou muito a divulgar o jogo e que eles inclusive apostam depois lá num modo que tu pode só ficar tocando violão, então isso claramente foi importante pra algumas pessoas. Mas pra mim, se tivessem removido completamente da história principal o negócio do violão, eu não posso dizer que eu senti muita falta. Até porque eu só fui me ligar escrevendo essa review que aquela sequência toda que apareceu na primeira vez que eu joguei, que é tu ali com a Dina, tu toca Take On Me na loja musical, na minha segunda vez eu nem passei por isso e eu nem dei falta. Então assim, eu não vou poder fingir aqui que, nossa, o violão é muito legal, porque pra mim o violão é meio que nem o Kinect do Xbox, entendeu? É mais legal tu dizer que tem, tu mostrar pra aquele teu tio que não joga muito e deu, assim, porque, sinceramente, senhoras e senhores, eu já sei tocar violão. Se eu quero tocar um violão, eu pego um violão e toco, entendeu? Eu não vou ficar tentando dedilhar um controle ali, uma coisa meio sem sentido, assim. E eu acho que as outras críticas que eu tenho pra Last of Us Part 2, elas vão mais nessa veia, porque, por exemplo, assim, bugs. Eu não posso dizer que na versão de PlayStation 5 eu encontrei muitos bugs. Tem uma coisinha ou outra bem pontual mesmo, mas não é nem de perto do que qualquer outro tipo de Cyberpunk num lançamento, já que é um jogo que eu já citei aqui previamente, ou então um Fallout 4 que é assim até hoje, entendeu? Não é nesse caso assim. Eu acho até que um ponto interessante é que na versão de PlayStation 4
eu e o meu colega de canal, Taleco JP, nós vimos muito mais bugs. Eu diria que se fosse pra fazer uma conta de cabeça assim, vamos supor que na versão de PlayStation 4 eu vi 15 bugs e na de PlayStation 5 eu vi 2, entendeu? Então, pra mim a diferença é grande. Eu não sei se é porque a versão de PlayStation 4 ela realmente tava mais mal otimizada ou foi só um azar da nossa versão, mas isso é meio que um fato, assim. Eu acho que outras ressalvas que eu teria tem muito mais a ver com uma experiência de consumidor, por assim dizer. Eu teria, claro, ressalvas com as 1000 versões que o jogo tem, com o quão difícil é de entender qual versão tu tem que comprar, se tu quer jogar uma das versões mais recentes do jogo. Agora tem a versão que tem tudo completo ainda, então realmente é uma coisa que é muito zoável, assim, o fato da Naughty Dog fazer 70 mil versões desse jogo, mas ao mesmo tempo vende, então dá pra criticar os caras por só querer imprimir dinheiro, tá me entendendo? Tipo assim, dá pra zoar, mas que eles estão imprimindo dinheiro, eles estão, assim, mas aí se tu for parar pra ver que nem um No Return, né, que é um dos grandes modos aí dessa versão remasterizada. Eu acho que é um modo interessante, é um modo que ele de fato ele pega um momento específico do jogo, que é o combate, e transforma numa pegada um pouco mais arcade, mas ao mesmo tempo eu também acho que faltou um pouco de ambição no No Return ali. Podia ter mais personagens, eu acho que toda a escolha de personagens do lado da Abby meio que não faz sentido, assim. Se o personagem mais legal do lado da Ellie é o Joel, por exemplo, tirando a própria Ellie, na Abby a gente pega tipo Manny, podia ser um Isaac, por exemplo, ou então um Owen, tem outras coisas que dava pra fazer ali, outros personagens que dava pra jogar que eu acho que são mais interessantes do que os que foram escolhidos pro lado da Abby ali. Eu sei que agora tem essa nova adição, né, teve um personagem novo pra cada lado, mas eu também acho que usar as mesmas áreas do jogo principal, por um lado é legal, por outro lado eu também gostaria de ver um pouco mais de ousadia. Eu acho que como essas últimas versões do jogo, assim, pra PlayStation 5, que tem tudo completo, são as versões às quais eles vão se despedir do jogo, poderia ter sido muito louco, assim, não, vamos colocar um editor de níveis, vamos colocar então um bagulho meio Tony Hawk, assim, tu cria levels e tu compartilha e tal. Poderia ser uma coisa interessante. Não é uma coisa ruim que não tem, entendeu? Mas eu acho que é mais um registro disso, que faltou uma ambição, e eu acho que até o Lost Levels, que é uma das coisas que eles mais propagandearam nessa coisa do remaster, aquilo ali é um negócio que eu acho que realmente faltou carinho, assim, saca? Eu acho que é uma ideia muito interessante tu pegar e tu mostrar levels que foram cortados e tu deixar o jogador de fato experienciar eles, tal qual como se o jogador fosse, sei lá, um beta tester ou tivesse na equipe, daí tem ali, tu pode jogar com comentário, então tu entende um pouco mais do processo de desenvolvimento. Eu acho essas ideias interessantes, eu acho que é um acerto bom, assim, tu tentar aproximar o jogador e o developer e tal de uma maneira mais crível. Só que são só 3 niveizinhos, um deles é muito curto, os outros 2 é meio que só um cheirinho, assim, então eu acho que também poderia ter sido feito mais ali, sabe? Tipo assim, quem sabe me mostra um outro nível que é como era a primeira versão do início do jogo, por exemplo, ou então eu senti que faltou um pouco de coragem de mostrar as coisas menos prontas, assim, até no Lost Levels ali, já tem um polimento meio exagerado, meio tipo assim, eu senti um pouco uma energia assim, a gente vai mostrar uns levels que não estão prontos, mas é meio que aquele teu vizinho que diz que, eu não sei jogar FIFA, e daí ele vem assim e ele destrói todo mundo no PlayStation, entendeu? Eu senti meio essa experiência, assim, a gente vai mostrar uns levels que, abre aspas, não tão prontos, mas fecha aspas, eles estão meio muito prontos, assim, avacalhei aspa ali, mas vocês entenderam, né? Foi uma dessas coisas que eu acho que também não funcionou muito bem, e eu acho que a essa altura, que eu considero que é a Naughty Dog meio que se despedindo desse jogo, já tá saindo a 2ª temporada da série, a 3ª temporada da série vai fechar essa história toda, então eles não vão voltar muito mais nesse jogo nos próximos anos. Cara, eu acho que daí uma versão completa, definitiva dele, ela tinha que ter mais modos. Ela poderia, por exemplo, assim, ter um modo Rambo. Não, e como é que seria se daí o jogo, ele não tá no modo fácil, ele tá no modo muito difícil, mas ele te dá muito mais munição, por exemplo. Ou então, não sei, outras coisas que nem aí tem mods de outros jogos, que, mas e o mod joga tudo no inverno, ou então isso, então aquilo. Eu acho que dava pra ter sido feito mais. E essas são as minhas críticas mais generalizadas da The Last of Us Part 2. Eu não vou dizer pra vocês que tem críticas de gameplay, porque que nem eu disse, eu vou estar inventando coisa pra falar. As minhas considerações negativas, elas ficam mais no aspecto dele como um produto, como um todo. Mas então tá, entendemos aqui o que tem de bom, o que tem de ruim. Vamos então passar a faca nessa discussão e começar a aquecer o que vem por aí. No fim das contas, eu acredito sim que The Last of Us Part 2 seja um jogo imperdoável, principalmente quando o gameplay dele minuto a minuto acontece
sem te pedir nenhuma desculpa, sem te dar muito descanso, a não ser que tu esteja implorando. E é isso mesmo, ele arranca o braço do inimigo e ele não tá nem aí, ele faz o teu personagem passar por coisas absurdas e ele não tá nem aí. E isso tudo combina muito o gameplay dele justamente com a história. Eu acho isso, senhoras e senhores, sinceramente sensacional. Eu tenho plena ciência de que esse jogo ele não existe num vácuo, ele builda e ele aprimora muito do que foi feito no primeiro jogo, ele pega influências de coisas e ideias que aconteceram antes dele. Eu acho que ele tem muito do Metal Gear 5 de 2015, eu acho que ele tem muito das coisas que a Naughty Dog fez até ali, de um Uncharted, mas também de várias outras coisas que surgiram depois de 2013 ali no mundo dos games e deixaram todo mundo interessado. Eu acho que é bem fácil a gente acreditar e ver a realidade de que game developers também gostam muito de jogos. Então, esses caras também jogaram várias das coisas que a gente jogou nos últimos anos e isso ia acabar influenciando eles, que nem quando músicos ali estão criando seu disco novo e saiu muita coisa interessante nos últimos anos. Então, é isso. É um excelente jogo, muito imperdoável, de um jeito bonito, assim, porque é isso mesmo. Ele não tem que te pedir desculpa, ele não tem que parar e pedir licença, não, ele tem que vir com o pé na porta e soco na cara. E se tu for discutir a história desse jogo, mais uma vez eu acredito que tu veja que isso é verdade. Quando a gente vai falar das críticas e ataques à sociedade e muito mais, eu acho que assim, um dos grandes pontos que é usado pra criticar esse jogo é de ele ser woke, de guerra cultural e não sei o que. E eu acho que essa crítica ela só funciona se tu ignorar completamente o gameplay desse jogo. Porque vamos e convenhamos, senhoras e senhores, quando a pessoa ela tenta descreditar o jogo dizendo que é porque a Abby parece isso e aquilo, ou porque o Lev A, B, C ou D, a pessoa tá incorrendo no bom e velho ad hominem, desesperado, assim, é o bom e velho desespero crítico de tentar achar uma coisa que tu diz que tu não gosta. E isso só funciona se tu ignorar o gameplay, porque eu acredito que uma pessoa que goste de jogar videogame, realmente goste de jogar tipos diferentes de videogame, assim, do bagulho como uma forma de arte, como uma forma de entretenimento, o gameplay de The Last of Us Part 2, ele é imperdoável, mas ele é imperdoável até em como ele te conquista, porque não tem o que não gostar. Funciona muito bem, é uma colcha grande de retalhos de coisas que aconteceram antes dele, mas todos os projetos de arte existentes no mundo são assim. Então, o que tu vai dizer? Tu vai, se tu quer ser um hater mesmo, se tu quer ser o cara da guerra cultural, procurar pelo em ovo, porque é isso que te resta. Mas, se vocês duvidam de mim, se vocês acham que ainda tem muito pano pra manga, não precisa se preocupar, porque logo vem algum outro vídeo sobre esse jogo, um vídeo especificamente discutindo a história, mais ou menos daqui uns 2 ou 3 meses, quando a série acabar. Então espero que tenham curtido, façam seus comentários aí, vamos discutir o gameplay desse jogo mais a fundo. Se vocês acham que faltou alguma parte que eu não citei, que realmente é ruim, que é isso, que é isso, que é aquilo, bote aí nos comentários. Assine o nosso clube de membros, um clube muito importante para manter esse canal rolando, de poucos, mas muito fiéis apoiadores. E é isso, boa noite gamers, nos vemos em breve para discutir The Last of Us, decisões polêmicas, a suposta coragem de developers e... Chegando no final, um pequeno spoiler, tem sempre o momento Marta. O momento Marta, você sabe qual que é, né? Você assistiu o Super-Homem, o Batman vs Super-Homem. O Batman fica doido lá pra matar o Super... Ah, agora eu mato esse cara, isso é alienígena, isso é poderoso, isso vai acabar com a Terra, isso não presta. Aí faz de tudo lá, aí quando chega na hora, tá aqui, eu vou matar você. Calma, mas salva minha mãe que o nome dela é Marta. Como é? A sua mãe é Marta? É, a bicha é Marta. Pode me matar, mas salva ela. Não, calma, para com isso. Como assim a sua mãe é Marta? Minha mãe também é Marta, porra.